Mais um programa Direção Espiritual. A amizade é o pastoreio da alma. Toda vez que nós vivemos uma oportunidade fecunda de amizade, nós estamos experimentando o pastoreio da alma. Que é quando nós percebemos que a voz do outro penetra a estrutura do nosso corpo, entra no nosso ser e provoca boas influências. Eu costumo dizer, e aliás tenho dito muito por onde vou nos últimos tempos, que nós não temos como medir o quanto nós já somos cristãos. Isso não é mensurável. Não há uma régua para a gente poder dizer o quanto de você já é cristão. Sim, porque nós ainda estamos longe de ser cristãos. Estamos vivendo em partes. Aquilo que já é mais fácil para nós. Algumas dimensões do cristianismo nós ainda não conseguimos nem tocar, porque são duras demais. Ainda não conseguimos mexer nas nossas escolhas. Ainda não conseguimos ser justos, como o cristianismo nos pede que sejamos. Então não há uma régua que eu possa dizer o quanto de mim já está verdadeiramente convertido ao cristianismo. Você não tem como saber isso de você. Não cabe nas medidas numéricas. Não é mensurável. Mas há alguns indicativos que nos ajudam a entender o quanto que do cristianismo nós já alcançamos. O quanto dele nós já absorvemos. Que para mim é o quanto eu consigo ter bons amigos. Se quiser saber, sem muita conversa, sem muitos rodeios, o quanto você já alcançou do cristianismo, é só você identificar se você já conseguiu ter boas relações de amizade. Já me explico. Para a gente ser amigo de alguém verdadeiramente, amizade enquanto querer o bem, amizade enquanto um movimento que eu saio da zona dos meus interesses e entro no coração do outro para entender o que ele de fato precisa. Amor sem cobrança, mas ao mesmo tempo um amor responsável e exigente, que às vezes quando a gente fala que o amor não tem cobranças, a gente fica pensando que seria uma relação onde tudo é permitido. Não. Quando a gente ama, a gente gosta de entrar na vida do outro para acrescentar positivamente, inclusive dizendo o que a gente pensa sobre determinadas situações. Pontuando, esclarecendo, chamando atenção. Aliás, nada pode destruir mais uma pessoa do que ela estar cercada de bajuladores. Toda vez que nós nos cercamos de pessoas que nos bajulam e que nos privam da verdade, nós decrescemos, nós involuímos, porque o que nos faz crescer são justamente os confrontos, amorosos, respeitosos, claro, que só verdadeiros cristãos conseguem viver. Eu pessoalmente, quando vejo essa brigaiada na internet, muitas vezes gerada por pessoas que se dizem cristãs, agressões o tempo todo, eu fico pensando, meu Deus, como nós estamos longe de sermos a primeira comunidade cristã, aquelas primeiras que nasceram e viveram nas dificuldades, em que a única forma que eles tinham de ser identificados pelo mundo, já que eles não podiam se dizer cristãos, era a maneira como eles se amavam. Sim, porque nos primeiros séculos, antes de sermos permitidos por Constantino em 314, nós não podíamos mostrar que éramos cristãos através dos ritos. Ninguém saía em procissão pelas ruas, ninguém saía falando de Jesus pelas ruas, porque eram mortos. Mas eles tinham uma maneira sigilosa de se reconhecerem, um código oculto, que era o amor que eles tinham uns pelos outros. Era assim que os cristãos se identificavam. Então toda vez que eu grosseiramente falo de alguém, teço um comentário, faço um post agressivo, eu estou naturalmente negando
a dimensão do cristianismo que me ensina a ser caridoso. Ainda que discorde, há uma forma mais elegante de discordar. Há uma forma mais caridosa de discordar do outro. Com dureza, sim. Você não precisa ser um bobinho. Mas definitivamente, a agressividade, as palavras torpes, não combinam com a nossa condição cristã. E se a gente vê isso por aí, tenhamos o discernimento de identificar. Não é cristianismo, é fachada. O que nos identifica como cristãos é a capacidade que nós temos de ser pacificadores, provocadores de harmonias, e não o contrário. Então, para ser um bom cristão, ou melhor, para ser um bom amigo, antes é necessário ser um bom cristão. Porque o bom amigo é aquele que me leva ao melhor de mim. Aliás, esse critério já é ótimo para a gente poder diferenciar os conhecidos, os companheiros dos amigos. A pessoa, com a maneira como é diante de nós, a maneira que ela me acompanha, a maneira que ela é para mim, me conduz ao melhor de mim. Eu, quando digo que sou amigo de alguém, eu conduzo esse alguém ao melhor de si? A minha palavra é motivadora, o meu exemplo envolve para que o outro queira chegar ao melhor de si? E de como o conhecimento nos liberta para que a gente viva uma experiência de amizade pessoal, não com os outros, mas comigo. Toda vez que eu identifico os alimentos que me fazem bem, por amor a mim, eu os trago para a minha vida. Da mesma forma, toda vez que identifico os alimentos que me fazem mal, e a ciência nos mostra isso o tempo todo, se você for um curioso e gastar um pouco do seu tempo na internet, pesquisando os alimentos que fazem bem e os alimentos que fazem mal, e se você tiver esse amor próprio, você vai ser capaz de cortar muitas coisas na sua lista de hábitos alimentares. E certamente vai acrescentar alguns. Porque a primeira experiência de amizade que eu faço é a minha. Eu ser meu amigo. Como é importante. É um vídeo muito interessante que está lá no meu Instagram. Se você não viu, vá lá. @PE Fábio de Mello. @PE Fábio de Mello. O padre Fábio de Mello oficial não sou eu não. Meu único Instagram é PE Fábio de Mello. Vai lá. É um rapaz dançando com ele mesmo no espelho. Uma cena engraçada, mas cheia de significado. E eu falava sobre isso. Tudo aquilo que nós queremos oferecer aos outros só é possível se antes a gente se ofereceu. E aquele rapaz demonstra uma alegria tão grande de estar com ele, de ficar a sós com ele, dançando, olhando no espelho e ele mesmo segurando a mão dele. As duas partes, a real e o reflexo, em perfeita harmonia. E a cena é muito reveladora, porque nós precisaríamos ter essa capacidade. Fafá de Belém, a minha querida amiga, tem o hábito de viajar sozinha. E eu sempre achei estranho aquilo. Não que eu não tivesse esse hábito também, mas eu quis entender se o motivo dela era o mesmo que o meu. E ela me disse: há momentos da minha vida em que eu não preciso de ninguém. Eu aprendi isso desde menina. Há momentos da minha vida em que eu só preciso de mim. E eu tenho coragem de respeitar essa necessidade. Eu tenho coragem de organizar toda a minha vida com os meus filhos, com os meus netos, para poder me dar o direito de ficar a sós comigo. E aí ela vai. E ali ela se refaz. Ela vive uma solidão positiva, produtiva, frutuosa. Mas por que às vezes é tão difícil para nós? Porque a gente ainda não é uma boa companhia para nós mesmos. A gente se cansa da gente fácil. Eu tenho vivido cada vez mais também a necessidade de criar um tempo na minha vida em que eu sou só meu, em que eu sou só para mim. E é claro que eu precisei vencer muitos obstáculos. O primeiro deles, essa mentira que nós contamos para nós mesmos, que nós temos que ser dos outros o tempo todo. Não há uma falácia mais
mentirosa do que essa. Uma conversa mais mentirosa do que essa. O cristianismo, quando ele foi pregado de maneira equivocada, ele retirou de nós o direito de sermos somente para nós. Colocou em nós essa premissa equivocada de que caridade é doação o tempo todo ao outro. Claro, eu me dou o tempo todo, mas eu também preciso ter os momentos em que eu refaço a minha força. E às vezes você viaja com seu marido, viaja com seu melhor amigo, e quando a amizade é boa, ela permite a solidão frutuosa. Olha, hoje, agora, nesse momento você vai fazer alguma coisa que você queira, porque eu vou ficar só comigo. Eu tenho descoberto muitas coisas positivas em mim. Aliás, o meu processo de recuperação emocional que eu tenho vivido, e graças a Deus tenho avançado muito na conquista deste eu que precisa ser curado, se deu muito nos momentos de solidão. Fiquei um mês sozinho, eu mesmo fazendo a minha comida, eu mesmo limpando a minha casa. Como isso foi positivo para mim, como isso me refez. Quando você mesmo vai fazer o seu alimento, mesmo que você não seja um mestre de cozinha, você cria com o alimento uma outra relação. Você identifica naquele acontecimento algo muito mais grandioso que simplesmente cozinhar um alimento para depois comê-lo. Você redescobre uma ritualidade, que é a ritualidade que nos mantém vivos. Eu tenho para mim, minha gente, que boa parte das nossas angústias, das nossas tristezas, das nossas ansiedades, está intimamente associado à perda da ritualidade da vida. Nós estamos cada vez menos rituais, cada vez mais secos, cada vez mais áridos. Estamos perdendo o elan vital de tudo aquilo que nos mantém vivos, de tudo aquilo que nos faz ser quem somos. A ritualidade do alimento, a ritualidade do encontro, a ritualidade do sono, da hora de dormir. Nós estamos cada vez mais mecânicos. E a primeira coisa que nós desaprendemos na dimensão, nessa vida cada vez mais mecânica, é justamente o amor próprio, a boa relação que você precisa ter com você. A experiência de amizade que você não faz com o outro, que você faz com você. E aí sim, depois de estar numa boa relação com você, você se torna uma ótima companhia para os outros. O problema é que nós queremos ter boas companhias e ser boa companhia sem antes termos feito o primeiro movimento do amor, que é o recolhimento daquilo que você é. Um processo de autocompreensão, de autoconhecimento, que vai lhe dando força para você vencer, para você retirar os obstáculos do seu caminho, porque a vida sempre tem obstáculos. Às vezes nós temos a ilusão de pensar a vida do outro é perfeita. Não é não. É que nós estamos dentro de um modelo de sociedade cada vez mais estranho, em que nós temos uma necessidade de mostrar para os outros uma alegria que nós não temos, uma felicidade que nunca foi nossa. Fazemos questão de mostrar o que materialmente nós alcançamos. É um movimento estranho, né? Eu não sei se isso lhe causa estranhamento. Mas existem pessoas que têm um enorme prazer de ter, não porque o bem material lhe dá alguma satisfação pessoal, íntima. Não, a satisfação ela se resume em ter para mostrar que tem. Viaja para mostrar que viajou. Se você tivesse a oportunidade de um dia estar num palco, como na maioria das vezes eu posso estar, vendo a multidão diante de mim, como eu observo as pessoas não viverem o momento presente.